Boa noite, alunos. Sejam bem-vindos. Mais uma aula de economia para o curso técnico e secretariado. Vamos dar continuidade às nossas atividades, né? E essa noite vamos dar uma conversada sobre macroeconomia, tá? A ideia é que nós possamos, então, algo nós já tínhamos conversado, mas que possamos avançar mais um pouquinho, nos deter alguns dados, algumas informações, e tentar compreender como isso afeta as organizações, ou seja, as empresas. Lembro para vocês que essa aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada no YouTube, vai ter atividade depois, em cima desta aula. Eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube, vou disponibilizar a apresentação em slide, tá? E vai ter atividade que vai compor o processo avaliativo. Lembra vocês que nós temos mais uma aula e depois nós temos um período de avaliação, né? Mas tudo tranquilo, tudo para nós encerrar esse semestre com, embora com esse percalço aí, bastante inesperado, mas que nós possamos encerrar ele bem. Se vocês tiverem dúvidas durante a aula, por favor, é só acionar o microfone e falar, tá? É importante a participação de vocês. Que mais que eu devo falar? Não, é mais ou menos isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, eu tenho. Aquele dia que você passou, que você não pôde dar aula por causa de, não sei o que aconteceu, parece que não tinha internet lá, não sei o que é. E você deixou atividade que eu não encontrei. Não, aquela não deixei de atividade, não. Ah, sim. Então aquela ficou sem, tá? Então tá bom, obrigada. Mas, Giane, vamos aos poucos, tá, Giane? É fácil, não vamos complicar muito. E a questão é entender e ir fazendo. Se vocês tiverem algo, pessoal, se vocês têm alguma atividade em aberto e o Moodle, não conseguiram acessar o Moodle, alguma coisa assim, me mandem as atividades por e-mail, tá? Ou até mesmo por WhatsApp, não tem problema. Mandem, que daí eu dou baixa lá e vocês não ficam, vamos dizer assim, inadimplentes na execução da tarefa, tá? Certo? Então, o objetivo aqui é nós facilitar e não complicar. Tá legal? Bom, eu vou pedir para vocês um segundinho que eu vou fechar a porta aqui. Bom, agora ficou mais tranquilo. Vamos lá. Home office é aquela coisa, né? Família em casa, todo mundo tentando se organizar. Mas vamos lá. Pessoal, macroeconomia então, ok? O que nós temos? Para lembrar vocês que quando nós falamos em economia, nós estamos falando em um sistema econômico. Como nós já tínhamos visto, um sistema econômico é uma forma de organização, de distribuição, é uma forma de organização dos sistemas de produção e distribuição de bens, serviços e recursos. Tá? Quem determina o sistema econômico é a sociedade. Ela, a princípio, define como ela quer que os recursos, que os bens e serviços sejam produzidos e distribuídos.
Lembram que nós falamos na aula, em algumas aulas atrás, que os três sistemas de mercado, os três sistemas econômicos eram o sistema de livre mercado, o sistema de mercado planificado e o sistema econômico misto. O planificado é um sistema econômico onde tem um agente central, um agente que planeja o que vai ser produzido, o que vai ser consumido e como a sociedade irá consumir, ter acesso, né? Como característica, ou como um possível exemplo que nós tínhamos dados para esses mercados planificados, é a ideia daqueles mercados socialistas, comunistas, desculpe, aquelas sociedades socialistas, comunistas, em que tem um agente central, e que nesse caso seria o governo, ele organiza a sociedade. Ele define o que vai ser produzido, ele define o que vai ser consumido e como será consumido. Existe um outro sistema econômico chamado de livre mercado, onde não tem um órgão central que organiza, que planeja. Esse sistema econômico tem por base a ideia de que as pessoas têm vontade própria, têm poder de escolha, e esse poder de escolha chama-se livre-arbítrio, né? E através desse livre-arbítrio, as pessoas escolhem o que melhor para si. Nesse livre mercado, a ideia é que as pessoas chamadas de agentes econômicos são racionais, ou seja, agem com racionalidade, elas sabem o que melhor é para si e o que não é melhor para si. Óbvio, quando ela sabe o que é melhor, ela sabe o que ela pode, deve e necessita comprar. Quando ela consegue determinar o que não é bom para si, ela sabe quando, quanto, onde ela não deve comprar, né? Então, esse mercado é livre. As pessoas definem sem organização nenhuma. E também, por terceiro, nós tínhamos falado num sistema econômico misto, que é um sistema que mistura características de livre mercado, ou de mercado não controlado, mas também tem parte que é controlado. Então, ao mesmo tempo que tem alguém que controla em alguns setores o que vai ser ofertado, como vai ser ofertado, tem outros segmentos que não têm esse controle. Tá? No Brasil, para nós temos esse sistema econômico misto, né? Porque se nós formos comprar alimentos, a maioria dos alimentos são liberados para compra, a maioria dos vestuários são liberados para compra, né? Então nós temos livre-arbítrio para escolher. Contudo, se eu pensar em medicamento, mesmo nos alimentos, se eu falar em carnes, embutidos, né, já tem regras, já tem um tipo de organização, e aí entram características de mercado planejado. Ok? Bom, eu vou trabalhar com a ideia de mercado misto. E mercado misto, eu vou chamar simplesmente de mercado. O que nós tínhamos visto até agora, bom, voltando um pouquinho. O mercado é formado por condições microeconômicas, como vocês estão vendo aí na apresentação, e macroeconômicas. Como nós já tínhamos visto, essa microeconomia, ela trata do comportamento do consumidor das pessoas no mercado, e a macroeconomia trata daquelas variáveis externas, ou de maior impacto, vamos dizer assim, que influenciam o mercado, ok?
Bom, então vamos pensar o seguinte, como é que eu posso fazer essa abordagem microeconômica? Né? Eu vou pensar o seguinte, hoje o Éder tem um comportamento de consumo, porque ele tem um tipo de renda, ele tem um tipo de formação familiar, né? A família dele tá disposta de uma determinada forma, né? Ele tem um gosto, perfeito. Então, é através desse gosto, dessa condição da família dele, que impõe algumas necessidades, e da renda que ele vai ter um comportamento de consumo. Quando mudar essas variáveis do tipo renda, ele começar a receber mais, ter mais salário, quando, né, enfim, ou, vamos aqui bater na madeira 3 vezes, ele perder renda, o comportamento de consumo dele muda. Tá? O Éder resolve agora conhecer umas pessoas legais e essas pessoas conseguiram converter ele em um cara vegano. Opa, o que vai acontecer com o comportamento de consumo dele? Vai mudar. Isso são aspectos microeconômicos que impactam sobre o mercado. Então, se ele é um cara que comia carne e agora ele vai ser vegano, né? Então é mais um em Iporá e região que vai ser vegano, produtos naturais, e vai ter que ter mercado para isso, porque tem gente querendo consumir. Ok? Bom, mas não é só o comportamento do consumidor, também tem o comportamento do produtor, porque é o produtor que coloca os bens e serviços no mercado. Né? É ele que oferta, enquanto o consumidor demanda, o produtor oferta. Legal. Tudo bem. O produtor também muda o seu comportamento. Né? Ele muda o seu comportamento porque, em alguns momentos, um produto não está legal, né? Não está dando a rentabilidade que ele espera, ok? E aí, o que ele tem que fazer? Porque está dando menos lucro, ele vai correr atrás de produção de produtos alternativos que dê lucro maior. Então, quando o milho não dá uma rentabilidade boa, ele vai buscar produzir soja. Quando o soja, milho não estão bem, ele vai produzir gado. Quando o gado não está bem, ele vai produzir outra coisa. E assim ele vai mudando para buscar uma maior rentabilidade. Ok? Então, isso muda muito. E esses dois fatores influenciam o mercado. Legal? Na variável macro, é diferente. Eu não vou olhar os indivíduos, mas eu vou olhar como alguns fenômenos impactam sobre esses indivíduos. Perfeito? Mais ou menos assim. Pandemia. Pandemia é uma variável macroeconômica que impactou, era uma variável que veio, vamos dizer, não porque ela veio de fora do Brasil, mas é uma variável de difícil controle, né, que impacta todos de uma maneira geral e que afeta o comportamento do consumidor. Então, as pessoas passaram a consumir menos alguns produtos. A pandemia fez com que as pessoas aumentassem seu consumo de alimentos em casa, né? E assim tantos outros. E isso mudou o comportamento. A pandemia está afetando o valor do dólar. E o valor do dólar está impactando o preço dos alimentos. Ok? Bom, e aí faz com que o nosso comportamento mude. Então, vocês vejam que essas duas variáveis, de certa forma, estão interligadas. E por estarem interligadas, certo? Elas afetam o sistema econômico todo, a economia toda. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, tá? Para mim responder. Alguma dúvida?
que me dizem? O que me dizem? Não? Se não tem pergunta, eu vou dar continuidade. Ok? Muito bem. Então, quando e a nossa aula é sobre macroeconomia, a ideia, então, é analisar como esses grandes agregados, ou seja, esses fenômenos, impactam sobre as variáveis que afetam o comportamento de consumo das pessoas. Principalmente, variáveis como renda, como produto nacional, que é a produção que o país gera, o nível de preços, que normalmente nós olhamos e denominamos isso por inflação, o desemprego e o emprego, né? Certo? Por quê? Porque o objetivo da macroeconomia é sempre criar condições de melhora na qualidade de vida dos habitantes. E um detalhe que acontece muito nas economias, tá, nos sistemas econômicos, é que esse mercado, quando ele funciona basicamente sozinho, tá? Quando ele funciona basicamente sozinho, ele gera muita volatilidade. Ele gera muita volatilidade. E volatilidade é ruim. Por que volatilidade é ruim? Porque essa volatilidade, ela gera incerteza. O que vocês estão vendo agora, tá? Por exemplo, tá? Vocês estão vendo que os preços dos alimentos estão variando muito em curto período de tempo. Então, essa oscilação prejudica a vida das pessoas. Tá? Nós nos organizamos para um tipo de consumo. Quando vamos ver, esse tipo de consumo não é permitido, porque as condições já exigiram que nós mudássemos o nosso comportamento de consumo. Ok? Então, essas volatilidades excessivas, ou como diz ali o slide, oscilações bruscas, tá? Elas reduzem o poder de planejamento, de organização das pessoas e das famílias. Isso é ruim. Então, para tentar evitar isso, a macroeconomia, ela trabalha, ela atua em alguns fatores chaves para tentar mudar essa condição. E esses aspectos em que ela atua são esses 5. Renda, produção, emprego, inflação e comércio exterior. Tá? E eu vou explicar cada um desses para vocês tentar entender. Bom, por que renda? E aí vem a grande detalhe. A renda é aquele volume de recursos que nós temos para consumir. E esse consumo, ele ocorre para atender às nossas necessidades. Nós só consumimos porque nós temos necessidades de consumo. Sejam agora, sejam no futuro. Né? Certo? Então, vamos entender o seguinte. A renda, o meu salário, meu prolabore, o resultado da minha empresa é renda. O que as pessoas fazem com essa renda? Elas compram produtos e serviços que atendam às suas necessidades. Bom, mas às vezes, algumas famílias, algumas pessoas, têm necessidades futuras, do qual vão exigir dela o consumo de um bem ou do serviço que ela não tem renda tudo de uma vez. Então, ela vai ser obrigada, né, a receber parte dessa renda, consumir uma parte e deixar outra parte guardada para ser consumida no futuro. É óbvio que daí o que vai acontecer? Ele vai guardar várias partes durante muito, muito tempo, certo?
para juntar essas partezinhas que ele não gastou, que nós chamamos de poupança. Poupança seria a renda não gasta, não consumida, e ele vai guardar por um período de tempo futuro e vai juntar tudo isso para poder consumir mais no futuro. Né? A ideia é de que eu não tenho dinheiro para comprar uma televisão, né? Eu não tenho dinheiro para comprar uma televisão. E, de certa forma, eu não estou conseguindo crédito. Aquela TV custa R$ 1.500 e eu não tenho agora, e eu não estou conseguindo crédito. Então, o que eu vou ter que fazer? A minha renda me permite que eu guarde R$ 150 por mês. Bom, então, eu vou ter que juntar essa renda por 10 meses, eu vou ter que juntar essa poupança, ou seja, a parte da renda que eu não consumi, por 10 meses de R$ 150, até fechar os 1.500. E aí eu poder comprar. E assim por diante. Bom, tem pessoas que se endividam. E o que é endividar? É consumir um volume maior do que a sua renda lhe proporciona. Bom, mas como assim? Eu não tenho renda e eu vou consumir um valor maior que a minha renda. Isso ocorre. Isso ocorre porque existe uma ferramenta chamada crédito, que permite nós ampliarmos o nosso consumo. Ok? Bom, como é que funciona então? Eu vou ter uma renda negativa. Eu vou ter um gasto do meu consumo e eu vou antecipar um consumo de um bem que eu não tenho dinheiro para comprar ele totalmente. Bom, eu antecipo o consumo e depois eu vou pagando ele fracionadamente. Ok? Bom, vou tentar pensar assim. Eu quero comprar uma moto, eu não tenho dinheiro para comprar toda ela, né? Então eu vou lá na agência, faço um consórcio e vou pagando dos 100, R$ 200 por mês. Ok? Bom, vou pagar aí por 70 meses, 50 meses, não sei. Mas vou pagar esse valor, né? Tá. Todo mês eu vou lá e pago um boleto, uma prestação de R$ 200. Quando chegou na 10ª prestação, eu fui sorteado e eu posso retirar a moto. Mas vejam que ainda vou ter, se o consórcio é de 50 meses, eu ainda vou ter mais 40 meses para pagar. E já vou estar andando com a moto. Ok? Bom, para eles me liberar a moto, certo? Eles vão me conceder um crédito, porque eu não tenho dinheiro para pagar toda a moto. Eu vou ir pagando em parcelas. Então, o consórcio também é uma ferramenta de crédito, assim como os financiamentos, assim como os empréstimos e muitos outros. Tá legal? Certo? Bom, alguma dúvida? Alguma pergunta? Joia. Sem pergunta, sem dúvida. Povo, vamos para o segundo aspecto, que é a macroeconomia centra a sua atuação. Professor, oi. Esse comércio exterior. Calma que eu vou chegar lá, tá? Ah, tá. Uhum. Calma que eu vou chegar lá. Bom, produção. Produção é quanto as empresas e as famílias e pessoas produzem, tá? Vamos lembrar o seguinte, uma empresa, a produção de uma empresa é o valor do que ela compra de recursos, e do que ela utiliza de mão de obra. Então não adianta só comprar recurso, ela tem que ter mão de obra. E aí ela vai misturar mão de obra e recurso, combinar mão de obra e recurso, né? E vai transformar isso em produção. Parte dessa produção vai ser o lucro do empresário e o salário
dos colaboradores. Então, essa produção, ela se converte em renda. Quanto mais aumenta a produção, mais aumenta a renda. Estão entendendo? Estão entendendo? Bom, Sim, então vamos pensar o seguinte. Devani, estou imaginando que você quer aumentar a sua renda. Por esta lógica, nós temos que fazer. Você vai ter que fazer o quê? Produzir mais, correto? Produzir mais, sim. Joia. Tá? Aí vem a pergunta. Para produzir mais, nós vamos ter que pensar em trabalhar mais horas. Pode ser assim? Sim. Perfeito. Mas pode colocar mais funcionário, não? Não, até pode, tá? Mas eu estou pensando na tua renda. Porque sim. a tua renda é resultado da tua produção. Correto? Correto. Tá, joia. Tranquilo. Então, se você quer ganhar 20% mais, você vai ter que trabalhar 20% mais, ou seja, mais horas. Perfeito, joia. Esse é o pensamento que muitos têm e que talvez ele seja, vamos dizer assim, parcial. Ele não seja tão correto assim. Por quê? O que a Devani está fazendo com esse curso de técnico de secretariado? Ela está buscando aumentar a renda. Mas trabalhar mais horas, não necessariamente. O que ela está fazendo é se profissionalizando, né, se tornando mais produtivo e, como nós tínhamos dito na aula anterior, uma das aulas anteriores, mais eficiente. Então, ela vai poder trabalhar a mesma quantidade de hora que ela estava trabalhando e ganhar mais, porque esse profissionalismo a mais, essa eficiência a mais, vai permitir com que ela produza mais. E se ela produz mais, porque ela é mais qualificada, a renda dela aumenta. Então, vejam, produção e renda estão interligados? Sim. Quando é que a produção aumenta? Ela aumenta quando, como a Devani disse, nós empregamos mais recursos, colocamos mais pessoas, ou quando nós colocamos pessoas mais qualificadas, colocamos pessoas com mais saberes, com mais eficiência, e essas pessoas vão produzir mais num período de tempo igual ou menor. Estão me entendendo? Legal. Certo? Então, vejam que produção está ligada à renda. Aumenta a produção, aumenta a renda. Dependendo, e seja como for o aumento da produção. Na macroeconomia também, a ideia é que haja preocupação com emprego. Não adianta estar pensando em ter produção e ter renda se isso não permita emprego. Aqui cabe uma ressalva, tá? Nós pensamos emprego sempre como carteira, emprego, aquela locação, aquele tipo de mão de obra que tem carteira assinada, tá? Talvez nós tenhamos que repensar isso, porque no futuro muitos pensadores estão falando, visionários, estão dizendo que esse tipo de emprego antigo com carteira assinada muda e que as empresas vão procurar mais fazer relações contratuais entre duas empresas. Ou vocês como autônomo, como um microempresário individual, como um empreendedor individual, prestando serviço para as empresas. Então, né, aquele vínculo formal da pessoa com uma empresa
Pode ser que no futuro mude muito e vocês devem estar preparados, né, para se tornar um prestador de serviço, para montar suas próprias empresas, tá? E começar a lembrar o seguinte, se isso for realidade, no futuro, né, a questão do 13º salário vai mudar, a questão do fundo de garantia vai mudar, né, e vocês têm que pensar que a prestação de serviço de vocês tem que incluir essa remuneração, ok? Certo? Mas lembrem que a 1, a 2 e a 3 estão interligadas, porque produção está ligada a emprego, emprego está ligado à renda. Então, senhores, senhoras e demais, muita atenção nesse processo. Quanto mais emprego, mais renda, e só vai ter emprego se tem mais produção. Então, interligação dos dois. Tá? Um outro aspecto que a macroeconomia está interessada, ou ela tem um cuidado a mais, é nessa questão da inflação. E por quê? Porque a inflação é um fenômeno que impacta diretamente sobre a renda. E o que é essa inflação? É o aumento generalizado de preços. Aumento generalizado de preços. Inflação não é quando aumenta apenas aumenta apenas ou alguns produtos, ok? Mas é quando muitos produtos, ou a maioria dos produtos, tem aumento de preços. É óbvio que os preços não apenas aumentam, eles podem declinar, ok? Essa oscilação de preço, essa volatilidade de preço é que é combatida pela macroeconomia, tá? Com mais ênfase em situações de aumento de preço. E esse aumento de preço chama-se inflação. Depois eu vou tentar conversar com vocês para entender por que os preços oscilam para mais e para menos, tá? E aí nós entramos nesse quinto, que é o comércio exterior. Tá legal? Bom, o que é o comércio exterior? É toda a produção que um país faz que ele manda para fora da sua fronteira. Toda produção que um país faz e manda para fora da sua fronteira. Quando existe também, né, a condição de que uma sociedade, um país precisa de um bem, só que ele não tem capacidade de produzir esse bem, e ele compra a produção de um outro país. Esse comércio exterior, então, tem duas vias. Uma via de enviar produtos para o exterior, vender produtos para o exterior, e isso chama-se exportação. E a outra via que é comprar produtos do exterior, ou seja, importar produtos. Quando um país exporta produtos, ele vende o seu produto. E isso é bom porque quando ele vende o seu produto, ele atrai riqueza. Ele está vendendo um produto em que nesse produto tem o salário do seu empregado, do seu colaborador, e o lucro do empreendedor. Então, toda essa remuneração, todo esse dinheiro, esse recurso, o estrangeiro paga para o brasileiro. E isso é bom, porque é dinheiro que vem de fora. São recursos que não tinham aqui dentro e que vêm de fora. No contrapé disso, né, nós temos a situação inversa, que é, bom, quando nós compramos algo do exterior, nós estamos pagando o salário do estrangeiro e dando lucro para o estrangeiro. Então, é dinheiro que sai do nosso país e vai para os outros países. Tá? Certo? Uma maneira muito simples, isso é comércio exterior. Tá?
Por que é a importância da macroeconomia fomentar e entender o comércio exterior? Porque quanto mais nós exportarmos, isso vai ocorrer através do comércio exterior, mais essa exportação fomenta a produção. E quanto mais fomenta a produção, mais fomenta a geração de empregos. Existe um maior fomento na contratação de mão de obra, seja ela formal, seja ela autônoma. Só que esse aumento de produção que vai resultar em aumento de emprego, também vai resultar em aumento de renda para a população. Então, é importante o comércio exterior, porque ele, de certa forma, ajuda a ampliar a renda da população. Devani, eu acho que agora, não sei se eu te expliquei ou compliquei a tua vida. Não, mas explicou, professor. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá. Professor, Pergunta? eu queria saber uma coisa, por exemplo, em relação ao arroz que subiu desse tanto, né, absurdamente, mas o salário não sobe quase nada, por que que eles não baseiam, assim, o salário nas coisas? Eu não entendo. É porque, vamos lembrar, desculpa, eu estava olhando uma outra tela aqui e eu não vi quem falou. É a Andréia. Oi, Andréia. Andréia, lembra o que eu falei no início da aula. Numa economia de mercado misto ou de livre mercado, os preços das coisas variam conforme o comportamento do consumidor. Ok? Então, o que aconteceu nessa pandemia? Nessa pandemia, mudou a forma como as pessoas começaram a consumir os seus bens. Tá? Ó, voltei aqui para esse slide para dizer o seguinte. O que mudou no comportamento do consumidor durante a pandemia? Mudou o seguinte. Ele começou a ficar mais em casa. Em ficando mais em casa, passou a cozinhar mais e passou a consumir mais. E entre as coisas que ampliaram o consumo foi o arroz. As pessoas começaram a consumir mais, aumentou a demanda, a quantidade de arroz não aumentou, e aí o que aconteceu? Por resultado normal, um aumento do preço do arroz. Ampliou a demanda, a oferta não ampliou, correto? E aí, então, aumentou o preço. Entendeu mais ou menos? Entendi, mas eu acho... Não é o que tu queria ouvir. Tudo bem. Porque, mesmo assim, sempre que fala que vai aumentar o salário, qualquer coisa, tudo fica muito mais caro, então nunca acompanha o dinheiro. Ah, exatamente. Por isso que é importante, Andréia, tá? Que o aumento da renda das pessoas venha por aumento da produção e não simplesmente por um aumento que o governo dá. Mais ou menos assim. Andréia, hoje tu tem um emprego, tá? Hoje você tem um emprego que tu ganha R$900. Que tu executa uma tarefa de pouca qualificação. Tu trabalha 8 horas por dia, R$900. Estou criando uma hipótese. Bom, só que tu tá sabendo que tem um determinado grupo de médicos aí em Porá, e eu estou acreditando que tu esteja em Porá, tu sabe que tem um grupo de médicos que está precisando de uma secretária. E aí tu pensou o quê?
Bom, uma secretária de um médico vai ganhar R$ 1.600. Estou chutando, né? 8 horas por dia, R$ 1.600. O que tu pensou? Bah, isso para mim é bom. Eu saio de 8 horas por dia ganhando 900 para trabalhar 8 horas por dia ganhando 1.600. E aí você faz o quê? Você busca qualificação. Você busca aperfeiçoamento. O que vai acontecer? A tua produção vai aumentar? Sim. Porque tu agora vai sair do teu emprego que tu estava dos 900 e ir para um emprego de 1.600. Esse emprego de 1.600 está te pagando 1.600 porque agora, nesse novo emprego, tu está produzindo muito mais do que antes. Tu está gerando mais lucro para o grupo de médicos, isso permite que eles te paguem 1.600. Bom, de 900 para 1.600, tu está ganhando R$ 700 a mais. Tu quase dobrou teu salário. O que tu vai fazer com esse salário a mais? Consumir. Entende? Então, a ideia é que o que vocês estão fazendo e coloquem na prática permite com que você tenha aumento de renda por qualificação profissional. E aí, a inflação, o teu salário vai aumentar mais que a inflação. Professor, mas sinceramente, do jeito que está indo, você pode ganhar 10 mil que não vai dar, não. Não vai não. Dependendo para o que tu vai consumir. Eu tô falando, né? Que as coisas estão subindo absurdamente. Ah, sim, claro. Mas ó... Mais e mais, não está desvalorizado demais. Sim, André, eu concordo contigo, eu não quero dizer que não. Eu só quero tentar te explicar o porquê que isso está acontecendo, entende? Entendi. Tem outro lado que é interessante, o do produtor, tá? Vamos lá. Andréia, você já viu uma produção de arroz? Como é que se produz arroz? Já. Como é que é? Explica para os teus colegas. Vixe Maria. Não, eu vi na televisão, não sei falar. Planta que nem milho? Isso. Não. Não? Não. Porque o arroz, tirando o arroz cerqueiro, que é muito pouco produzido, o arroz precisa ser plantado numa área alagada. E ele precisa estar debaixo d'água para ele crescer. E quando for colher, essa área não pode estar alagada. Então você alaga, coloca água, um tanto grande de água, mas nós chamamos uma lâmina de água, larga ali a semente e esse arroz cresce. Quando ele tiver num determinado tamanho, você tira a água desse campo, certo? Deixa essa terra seca e bota a máquina para colher. Como você faz para alagar esse campo e plantar? Pega água de um lago, de um rio e joga nessa terra. Aí você pensa grandes áreas de arroz, aí 1.000 hectares, 2.000 hectares, alagado. Como é que ele vai fazer para alagar tudo isso aí? Normalmente, principalmente no sul do Brasil, o agricultor precisa de uma bomba d'água, tá? Movida a óleo diesel ou a energia elétrica para alagar esse campo. Então é muito caro. É muito caro produzir arroz, tá? Mas vamos aí que eu não terminei a explicação. O que acontece? O produtor estava alegando que durante isso os dados demonstram que nos últimos 5 anos o custo de produzir o arroz aumentou, mas o preço não acompanhou. Tá? Bom, aí o agricultor, segundo ele estava tendo prejuízo.
ou estava ganhando pouco. Aí o que o agricultor fez? Preferiu produzir gado, produzir soja, ao invés de produzir arroz. Se ele produziu menos, a oferta caiu. Se a oferta caiu, se colocou menos arroz no mercado e as pessoas estão comendo mais, o que acontece? O preço sobe ainda mais. Tá? Então, essas duas alterações no mercado fizeram o preço cair. Tá? Bom, por que as autoridades não cuidaram isso? Porque as autoridades não se preocuparam com o arroz, se preocuparam com outros produtos, ok? E não se preocuparam com arroz. Mas veja que daqui a pouco vai ter colheita do arroz. E quando tiver a colheita do arroz, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, o preço do arroz vai cair. Por isso que a macroeconomia ela atua, para fazer com que essa oscilação que prejudica, ou pelo menos ela tenta atuar, né? Essas oscilações que prejudicam a sociedade, elas têm um impacto menor sobre o bolso do consumidor. Nem sempre esse povo consegue, né? E às vezes a população sai perdendo. Óbvio. Tudo subiu o feijão, subiu o soja, se sobe o soja, sobe o óleo de cozinha, subiu o arroz, subiu, enfim, muita coisa, né? A carne, professor, a carne também subiu absurdo também, né? Exatamente. A carne subiu um absurdo. Só para vocês terem uma base, a saca de soja que uns meses atrás estava sendo comercializado a R$100 e o normal era 90, hoje está sendo negociado a 140. E isso vai desencadear um aumento. Vamos nos preparar. Quando colher vai baixar o arroz, ou vai baixar o soja. Sim, vamos ter que esperar até a colheita. E rezar para que o consumo de soja e seus derivados diminua. Que daí o preço cai. Certo? Bom, deixa eu alterar aqui uma coisa que eu vou mudar para vocês. Tá? Deixa eu alterar aqui. Aqui. Eu vou escrever e vocês vão vendo eu escrever. Ok? Se vocês não estiverem conseguindo ver, vocês me falem. Vocês estão vendo aqui eu escrever produção. Pode ser que esteja pequeno, mas eu vou aumentar. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Legal. Eu quero lembrar o seguinte. A produção é que vai definir a renda... é o que vai definir a renda das pessoas. Ok? Então, se ele aparecer uma setinha, a produção é renda. Tá? O que é a renda? A renda é o poder de consumo. Não esqueçam disso. Tá? Bom, só que tem um detalhe. Nem tudo que nós temos de renda vai ser consumo. Uma parte vai ser consumo, outra parte vai ser poupança. O que é o S da poupança? É a parte da renda que nós não consumimos e nós guardamos. É a parte da renda que nós guardamos para consumo futuro.
Vocês estão entendendo? Joia, entenderam? Tá? Tá? Só que aí eu tenho que considerar uma outra coisa ainda. Existe uma outra forma de analisar essa renda, que é o que nós chamamos de renda, IASRD, renda disponível. Tá? Vou tentar explicar para vocês. Quem é que está afim de falar aí? Quem é que está afim de falar? Pode ser André de novo? O quê, professor? Não entendi a pergunta. Tá, vamos lá. Andréia, quanto você gasta de conta do telefone celular por mês? R$10, quando eu coloco. R$10. Então eu vou dizer que por mês tu gasta R$10. Tá bom? Tá bom. Joia. Se eu te disser que você não consome R$10 em serviços da telefonia, o que tu vai me dizer? Verdade. Por quê? Porque expira antes de eu gastar eles. Não, porque parte desse consumo, e vamos lá de novo, deixa eu tentar achar aqui, parte desse consumo, ó, tu tem que pagar o quê? Tributos. Impostos. Impostos. Então, quando tu paga R$10 de serviço de telefonia, na verdade, dos R$10, tu tá pagando R$2,75, quase 3, de imposto. Isso, justamente. Então, na verdade, tu tá consumindo, tu tá pagando para consumir 7 e tu paga 10. Professor, eles falam que o Brasil é um dos países que cobra mais imposto. Sim. Por que isso, então? Se a gente pode produzir tudo aqui, praticamente. Desculpa, não entendi. Porque isso a gente pode produzir muita coisa que não precisa estar buscando de fora. Mas isso não tem, uma coisa não tem a ver com outra, tá? Então eles poderiam sim estar baixando esse imposto. Mas veja assim, ó, para que serve um imposto, teoricamente? Para enfiar no bolso dos governantes, né? Não. Lógico. A teoria diz outra coisa. Não, mas a verdade diz outra. Tá, tudo bem. Mas vamos lá. Por que se cobra imposto? Teoricamente se cobra imposto para pagar aposentado. Para pagar aposentado, para fazer melhoria na cidade, para dar saúde para a população, para educação. Para manter o IF de pé, para dar educação, blá, 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 blá. Perfeito. Que nada é verdade, né? Oi? Que na verdade não é bem assim. Que na verdade o que acontece, de tudo que eles arrecadam, parte não vai para isso, né? Parte vai para... nessa pandemia, os governantes já estavam roubando dinheiro na própria pandemia? Pois é. Que país é esse? Mas veja que esse país, Andréia, somos nós, tá? Que aceitamos, né? Que aceitamos e que também muitos de nós somos corruptos. Por quê? Por quê? Né? Tem alguém assistindo futebol aí, né, Andréia? Tá torcendo. Ó, por que, Andréia? Uai, porque a gente também aceita por exemplo, a gente aceita muita coisa que não devia. E nós cobramos coisas erradas do tipo, daqui uns dias começa a eleição. Que tem muitas pessoas que vão fazer o quê? Pedir dinheiro em troca de voto. Vão pedir
bolsa, cesta básica em troca de voto. Isso não é um tipo de corrupção? Mas a única hora que ele vai fazer alguma coisa para as pessoas. Ah, mas e aí? Se nós estamos sendo os corruptos nesse momento, né? O vereador, o deputado, para ele ter pagar a cesta básica, luz, ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Muitas vezes o salário de vereador dele não cobre esse tipo de pagamento por voto. Então ele vai ter que fazer o quê? Roubar, desviar. Professor, Tá? Oi. é porque a nossa lei para isso é branda, né? Não existe. Também. Eu vi uma reportagem num país estrangeiro da Europa, eu esqueci o nome, que lá eles eram corruptos aí. Eles fez uma lei que era para acabar mesmo com a corrupção, que não ia aceitar em hipótese alguma, tanto é que acabou tudo, não existe lá. Tem muitos países que conseguiram avançar nisso, né? Talvez esteja na hora de nós também avançar nisso, né? Mas se a gente conseguisse, o Brasil seria um país bem melhor, um país desenvolvido. O melhor país do mundo. Sim, porque pelo preço do imposto, ele era para ser um país muito desenvolvido, se não tivesse muita corrupção. Eu diria assim, ó, pelos impostos que cobra, eu iria dizer, nós, como população, teríamos muito mais coisas, né? Professor, mas Oi. Não importa se eles, por exemplo, se eu pagasse um imposto caro, eu não ia achar ruim. Se realmente esse dinheiro fosse revestido para a população, eu ia ficar feliz. Se o meu dinheiro tivesse bem... Ó, nós brasileiros, em média, pagamos 40% de imposto. De tudo que nós recebemos, 40% vai para impostos, tributos, ok? Então, de cada 10 reais, 4 reais vão para imposto. 3 reais eu tinha imposto. 40%, 4 de cada 10, tá? A Suécia, eu não me lembro se é a Suécia, é a Suécia. A Suécia faz o seguinte, de cada 10 reais, eles cobram de tributo 6 reais. Você fica só com 4. É a maior carga tributária do mundo. Se não é 6, é perto de 6, tá? Mas o que acontece? Você não paga para ter atendimento de saúde, você tem transporte público gratuito, você tem escola gratuita. Quando nasce o seu filho, o seu bebê, você tem um incentivo, um apoio para ficar 1 ano e meio em casa, cuidando do seu filho, recebendo um salário relativamente justo, um salário bom, que te permita você viver bem. Não precisa estar trabalhando e viver bem, certo? Então, talvez é bem como vocês estão falando, não é a quantidade que se cobra, mas é o quanto retorna para a população, desse imposto que nós pagamos, né? Porque o que nós estamos reclamando é isso, nós pagamos um montão de imposto e a gente não vê esse imposto retornar, né? É mais ou menos isso, gente? Isso aí, professor, isso mesmo. Mas também nós somos culpados, né? Eu digo assim, nós temos parte dessa culpa, né? Porque nós não cobramos dos nossos vereadores que eles viajem demais aí gastando diária, né? Tá? Nós acompanhamos muito pouco o trabalho dos nossos vereadores para ver se eles estão fazendo bem ou não, se estão roubando ou não, né? Uma coisa que a gente tem vontade de fazer, mas esbarra em falta de tempo ou também vontade,
é o que nós chamamos de fazer o controle social. Quando tem uma placa aí na esquina de vocês, no bairro de vocês, que diz assim, aqui vai ser feita uma obra tal, vai ser gasto tantos mil reais, né, tantos milhões de reais, tantos mil reais. Quando é que nós acompanhamos para ver se esse dinheiro foi posto ali mesmo? Né? Porque muitas vezes bota a placa e não faz o serviço. Né? Só bota a placa para dizer que fez e não fez. Ou faz o serviço pela metade. E quando faz mal feito, né? Isso. E quando é que nós vamos... E quando é que nós... Fala, desculpa. A cidade, o senhor conhece bem a cidade de Porá? Olha, bem não, mas eu já andei pelos bairros, pelas vilas aí bastante. Ali na 24 de outubro, perto da rodoviária, no bairro de Sossego, o senhor conhece? Sim, sim. Eles arrancaram o asfalto para fazer o esgoto, né? Sim. Nossa, agora o asfalto lá era muito bom. Fizeram a metade só do asfalto e deixou assim. Bom, aí vem, né, nós procurarmos o Ministério Público, o promotor, e denunciar. Não tem lógica uma coisa dessa, gente. Pois é. Só que o que nós somos acostumados, e aí talvez é a nossa... Foi na rádio lá falar, reclamar, que ele ficou muito tempo empatando na rua, mas aí a hora que arrumou ficou desse jeito. Quando todo mundo fizer abaixo-assinado, for para cima do promotor, né? Quando muitos fizerem isso, o prefeito vai ter que fazer alguma coisa. A cidade está horrível, a nossa cidade, nossa, tá uma vergonha. Pois é. Mas até conseguir, a chuva já veio com o resto do asfalto. Bom, então nós temos que fazer diferente, né? Repensar em quem nós votamos. Eu acho que é nem repensar, eu acho que tinha que ter mais gente diferente na política, sempre então, é Andréia, né? Isso. Andréia, na próxima vai ter meu voto. Quem? Tu? Eu vou votar em você? Não, eu vou votar em você. Eu jamais. Se os ruins estão lá e nós temos que pôr os bons, por que não você? Eu não tenho jeito para política não, gente. Tu acha que não tem? Né? Bom, mas enfim, então nós temos que pensar quem são os bons para nós pôr lá, né? Certo? Bom, como é que aumenta a renda? Tá? Formas de ampliar a renda estão aqui: educação, profissionalização, rede de proteção, o governo ajudando a população de alguma forma. Opa, que eu mexi. Transferência de recurso, Bolsa Família, auxílio emergencial, né? Ou incentivo para as empresas produzirem mais. Isso ajuda a ampliar a renda. Isso a macroeconomia trabalha, tá? Formas de reduzir renda: aumento de tributo e inflação. Cobrar mais imposto diminui a renda e, por obviedade, se cobra menos tributo, aumenta a renda. Se tem inflação, diminui renda. Então, a economia tem que trabalhar para ampliar a renda e para tentar diminuir o impacto desses fatores que diminuem essa renda. Certo? Alguma pergunta? Professor? Manda. O senhor ainda vai falar sobre a economia no sistema socialista? Científico? Não, já passamos sobre isso. A não ser que tenha alguma dúvida, né? Mas aí dá para nós... Não, como funcionaria no sistema socialista? Porque antigamente eu pensava que era algo muito justo, mas que não deu certo no mundo. Sempre que se colocou esse sistema de governo, não progrediu da forma que foi imaginado. Mas agora que a gente está falando sobre economia aqui, se você quiser falar algo sobre em relação ao sistema e como seria colocado esses itens que você está falando aí, assim, Éder, se seria mais justo. Como poderia ser mais algumas justo? coisas pontuais, tá? Das experiências que já existiram, certo? Bem simples. Cuba e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? A ideia lá é
um sistema econômico que não seja de livre mercado. Um sistema econômico onde, e aí pode pôr até Israel também é assim, tá? Onde o governo define o que vai ser produzido, como será produzido, o que será consumido e quanto vai ser consumido, tá? Então é mais ou menos assim. Ó, o governo vai decidir, nós precisamos incentivar a educação. Então, o governo, não eu, o governo socialista, o governo em um país socialista, vai dizer, eu preciso que 30% da população vire professor. Ah, mas eu não quero virar professor. Não tem. Eu vou escolher alguns e esse pessoal vai ser professor. Mas se eu não quiser, bom, aí você não está, você está indo contra, né, o que o governo escolheu, vai ter algumas penalizações, né, alguma coisa, vai ter algo em virtude de você não obedecer o que o governo está dizendo. Tá? E assim por diante. O governo controla. A ideia do governo controlar sempre o objetivo para isso, que foi criado, era a ideia de reduzir as desigualdades. Porque o governo seria responsável, o governo seria o ente, queria ver onde tem desigualdade e iria acabar com aquela desigualdade. O socialismo, o comunismo, a ideia deles é que não haja desigualdade, que haja equidade. Que as pessoas não tenha empregadores e empregados, porque quando há um empregador, é um cara que teoricamente ganha muito, e o empregado é um cara que ganha menos. Isso gera muita desigualdade, então acaba com isso. Faz com que todos sejam relativamente iguais e para tal, né? Certo? Recebendo relativamente igual, vai diminuir a desigualdade ou até mesmo acabar a desigualdade. Como é que funcionava lá? Eles criavam um sistema que fazia o planejamento quinquenal. O governo reunia um grupo de pensadores, que nós chamamos normalmente de tecnocratas, né? Que diziam, olha, Iporá, nos próximos 5 anos, vai se especializar na produção de uva, vai produzir televisor, tá? Certo? E a população vai trabalhar nisso. Tá, mas e se lá não produz uva? E se lá ninguém entende de produzir televisor? Bom, vamos tentar dar um jeito nisso, mas vamos fazer. Certo? E esse pessoal vai trabalhar nisso, vai produzir isso. O que eles vão comer nesses 5 anos? Nesses 5 anos nós vamos organizar a produção para eles produzir A, B ou C. Aí define os produtos que eles vão consumir. O quanto será produzido vai ser o quanto eles vão consumir. Tá? Pode ser numa região, pode ser no país todo, mas enfim. E a partir dali, as pessoas não têm muita escolha. Elas vão estar atrelado às escolhas daquilo que esse pessoal planejou. Eu vejo como um problema desses mercados planejados é que, normalmente, o que eles planejam não tem muito a participação da sociedade, ou seja, eles não ouvem a sociedade, e eles colocam aquilo que eles querem, eles impõem à sociedade. E muitas vezes nessa imposição, isso causa descontentamento. E nesse descontentamento dá problema. Ok? Certo? Bom, outro problema. Eles faziam um planejamento de 5 em 5 anos. A cada 5 anos planejavam para os próximos 5, e passados 5 eles faziam um replanejamento. A pergunta que eu te faço, Éder, eu vou planejar o que você vai consumir, vestir, usar para os próximos 5 anos. Na evolução tecnológica que está, o que eu vou planejar
decorridos 5 anos, vai estar agradando as pessoas ou o comportamento de consumo já mudou muito? Não, no caso, é um tempo muito longo. Pois é, certo? Então, é isso que gerou todos os problemas que gerou. E, além do mais, assim como o sistema no qual nós vivemos, esse sistema comunista, socialista ou de planejamento, dentro dele existiam alguns vícios. E nesse propósito dos vícios, se criou desigualdade dentro daquele órgão que foi criado para não haver desigualdade. Tá? Vou fazer sugestões para tentar mostrar para vocês alguns vícios que complicaram a atuação desses sistemas econômicos planificados. Éder e turma. Existe um filme no YouTube chamado Cidadão X, né, que em inglês é Citizen X. Cidadão X. Citizen X. É um filme soviético, ou europeu, eu acho que é soviético, que conta a história de um inspetor na Rússia que estava caçando um serial killer. E ali vai ter toda uma abordagem sobre como é que funcionava, tá? Essa questão de corrupção, de desigualdade. Um outro filme interessante também é o Doutor Zhivago. Doutor Zhivago, e esse Zhivago é com J, também mostra isso. Esse já é uma produção europeia, tem um viés ali que tem que dar cortar algumas coisas, mas também tem um filme russo bom que chama-se O Médico, ou a Médica de Stalin, que também aí entra a questão da corrupção dentro do sistema soviético, tá? Israel é um sistema planificado. Israel já é um pouco mais voltado ao mercado, mas enfim, ele define onde as pessoas vão morar, como as pessoas vão morar, quando é que elas podem mudar de condição e assim por diante. Isso nem sempre agrada as pessoas. E Professor, Oi. No caso da Cuba, quando aqueles médicos veio para cá, eles ganharam salário e quando eles voltou para lá, eles poderiam gastar esse dinheiro ou não? Não sei te dizer. Não sei te dizer. Tá? Eu não sei te dizer. Mas... o que eu vou te dizer? Pois bem, vejam uma coisa. Há cerca de 10 anos, não sei se dá isso, o governo cubano liberou as pessoas para poder comercializar as casas em que moravam. Até então, você não podia vender a casa que era sua. Você morava numa casa, tá? Você mantinha sua família, não pagava nada. Mas se você queria vender a sua casa para ir para uma casa melhor, para ir para um outro lugar, você não poderia fazer. Porque aquele imóvel era do Estado. Né? Certo? Bom, passado 10 anos, eu acho que foi a partir dos anos 2000, eu não me lembro bem, 2000, 2010, uma coisa assim, o governo liberou. Se você mora há mais de X anos no imóvel, o imóvel é teu. E aí você pode vender. Mas vender desde que compre outro imóvel. Você não pode alugar. Certo? Se quiser ir morar no interior, você pode. Vende, mas tem que comprovar que comprou lá. O que sobrou de dinheiro, tu não tem direito a usar livremente. O governo meio controla isso. Então... não é tão fácil assim, esses governos, tá? Eles até atuam para gerar menos desigualdade,
mas nem sempre eles conseguem. Tá? Professor, mas nesse caso a lei vale para todos, né? Para os membros do governo e para os cidadãos comuns. Desde que não haja vícios, né? Desde que não haja vícios. E aí, se há ou não vícios, eu deixo para vocês, tá? Porque se eu disser alguma coisa, você está sendo parcial. Eu acho que os governos vivem melhor. Oi? Eu acho que os governantes vivem melhor. Pois Bem melhor. Assistam os filmes, tá? Certo? Bom, pessoal, quanto à produção, PIB e PNB, nós já tínhamos falado. PIB é tudo que se produz dentro do país, né? A produção dentro do país, né? E PNB é a produção nacional, é o PIB, na verdade é o PIB, né? É o PIB, a produção dentro do país, mais a produção nacional no exterior e menos a produção de estrangeiros no país, tá? Então, isso tem que ter um cuidado. Tá? Isso eu tinha explicado para vocês, que é em virtude de ter países, que têm mais indústrias fora do seu país do que dentro do seu país. Ok? Tá? Vou passar adiante, porque aí eu quero mostrar essa questão do PIB. Ó, PIB do Brasil. Estão conseguindo ver um gráfico aí? Sim, professor. Ó, de 1820 até 2020. Então, nós estamos falando em 200 anos. Vejam que o quanto nós ampliamos a geração de riqueza no nosso país. Né? Vejam, mais que em proporção ao mundo, nos últimos 20 anos, a nossa produção tem declinado sensivelmente em comparativamente ao que os outros estão produzindo. Não é que nós estamos produzindo menos, nós continuamos a produzir mais, tá? Mas comparativamente aos outros países no mundo, a nossa produção, a nossa participação percentual está cada vez menor. Ou seja, comparativamente aos outros países, nós estamos produzindo menos. Tá? Isso é preocupante. Qual é o problema desse PIB? É isso aqui que eu já tinha dito para vocês. Ó, eu estou pegando 2020 e é por quadrimestre, por trimestre, tá? Ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O problema da economia é essas volatilidades. Quando há esse crescimento aqui, vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Está dizendo que o país está crescendo. Isso é bom. Crescimento econômico. Crescimento econômico é pessoas mais ricas, população mais rica. Isso é muito bom. Mas vejam que depois de um crescimento tem uma queda. E depois da queda tem o crescimento. Esse sobe e desce chama-se volatilidade. E isso é muito ruim. O que a macroeconomia tem que fazer é evitar essa volatilidade. Fazer com que isso não seja tão grande assim. E vejam, ó, cresceu, declinou. E aí teve crescimento negativo. Isso é ruim. Tá? Isso é ruim. Daqui para baixo é crescimento negativo. E uma economia com crescimento negativo, ela é complicada. Ela faz com que as pessoas fiquem mais pobres, percam renda e percam riqueza. Isso não dá para deixar acontecer. Então, através dos instrumentos macroeconômicos, se busca fazer com que isso não ocorra. Tá? Lembrando que eu disse para vocês, o crescimento do PIB chama-se crescimento econômico. Tá? Desculpa. Só que crescimento econômico
não significa que melhora a vida de todo mundo. Crescimento econômico é uma coisa, é o aumento da riqueza, mas que pode gerar desigualdade. E que nós buscamos na sociedade é o desenvolvimento econômico. Não só a melhoria na condição financeira das pessoas, mas também a qualidade de vida. E aí nós já passamos a não falar só em crescimento econômico. Nós passamos a falar em desenvolvimento econômico. Qual a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico? Desenvolvimento econômico é a melhora da qualidade de vida dos cidadãos tanto do ponto de vista econômico quanto social. É quando a vida da população melhora, não só por questão de dinheiro, mas também por qualidade de vida. Tá? Certo? Bom, Ortiz, mas como é que eu vou saber isso? É olhar a questão dos indicadores econômicos, mais os indicadores sociais. E no Brasil nós utilizamos isso pelo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que considera indicadores econômicos, renda, e considera taxa de analfabetismo, expectativa de vida, questão do saneamento básico, etc, etc, etc. Esse é o indicador que hoje se tem buscado mais, tá? Que é a questão do desenvolvimento econômico. Certo, meu povo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, para mim está tudo certo. E estão conseguindo enxergar? Só a primeira parte, desenvolvimento econômico. Tá, então é isso aí. Tá? Certo? Bom, lutar para conseguir crescimento econômico e lutar para conseguir desenvolvimento econômico. Quando tem uma piora no resultado econômico, do ponto de vista de crescimento, nós temos dois resultados possíveis. A recessão econômica, algo que nós já falamos, recessão econômica, ou a depressão econômica. Recessão econômica é quando cai a atividade econômica do país, e aí eu estou olhando por questões financeiras, né? Mas cai por um curto espaço de tempo e de uma maneira mais leve. Tá? A gente diz assim, entrou em recessão técnica quando, por mais de 3 trimestres, 90 dias, a produção no país está caindo. Tá? Quando se amplia e se torna mais agudo, mais profunda essa queda, isso deixa de ser recessão e passa a ser chamada de depressão econômica. Tá? Hoje, se nós olharmos na época de pandemia, o governo, olhando para esses dados de produção, está dizendo que nós entramos em recessão, porque mais de 60 dias caiu a produção econômica. Agora nós já estamos vendo em agosto uma retomada.
a níveis muito mais baixos, mas a produção crescendo, né? A produção crescendo. E aí, então, nós saindo dessa recessão, se isso for verdade. Tá legal? O outro fator que ela trabalha chama-se emprego ou desemprego. É óbvio que ninguém gosta de desemprego. Então, a macroeconomia atua para a manutenção da empregabilidade da mão de obra. Certo? Ou seja, ela atua contra o desemprego. Tá? Mas o que é entendido por desemprego? Desemprego é entendido como toda mão de obra que não esteja sendo utilizada na produção. Na produção de quem? De bens e serviços. Na produção de bens e serviços. Ok? Só que não é toda mão de obra. Não é toda mão de obra. Existe uma série de condições. Condições. Quais são as condições para considerar uma pessoa desempregada? Faixa etária. Faixa etária. Uma criança de 10 anos que não esteja trabalhando é considerada um desempregado? Não. Ela não está na faixa etária de trabalho. Então, ela não entra no rol dos desempregados. Uma pessoa acima dos 70 anos, atualmente não é considerada como desempregado. Porque, teoricamente, já passou da faixa etária de trabalho, teria que estar naquela faixa de aposentadoria, né, de já ter contribuído produtivamente, então ele não entraria. A outra condição é estar procurando emprego. Quem não procura emprego não é desempregado. Calma, né? A teoria econômica fala, quem não procura emprego não é desempregado. Mas esse que não procura emprego, nós temos que ter um cuidado. Tá? Porque existe um grupo chamado os desalentados. Tá? Desalentados economicamente. Coisa assim, os desalentos, desalentados. São pessoas que procuraram emprego por 2 anos e após esse período eles desistiram de procurar. 2 anos procurando, eles entravam no rol dos desempregados. Só que eles pararam de procurar desemprego porque eles desistiram, perderam o estímulo. E aí a economia está tentando buscar uma nova forma de explicar esse povo. Porque eles procuraram 2 anos e não arranjaram emprego. Tá? De uma forma genérica, o que nós chamamos de desemprego aberto, esse povo é considerado como desempregado. Mas se analisar por um indicador chamado desemprego estrito, certo? Saca fora quem procurou emprego por 2 anos e não achou. Tá legal? A outra condição é, além de estar procurando emprego e estar na faixa etária, é desejar receber a remuneração média do mercado, a remuneração média do mercado para aquele posto
qualificação. Eu quero trabalhar, eu sou pedreiro, auxiliar de pedreiro, tá? Mas quero receber como anestesista. Então, enquanto alguém não me pagar como anestesista, eu não vou trabalhar como pedreiro. Esse cara vai arrumar emprego? Não. Se esse cara não arranca, se ele não está nas condições de mercado, normalmente os economistas não consideram esse cara como desempregado. Ok? Bom, pessoal, eu acho que vamos começar a caminhar para o final da aula, tá? Certo? Continuamos na próxima. Mas aqui eu estou trazendo para vocês a taxa de desemprego, certo? Ou seja, a relação daquela mão de obra que deveria estar empregada em relação ao total da sociedade. Né? A quantidade de desempregados dividido pela quantidade da população que está em faixa etária produtiva. Ok? Então, de novo, como é que calcula essa taxa de desemprego? Pega a quantidade de pessoas consideradas desempregadas, conforme vimos antes, dividido pela quantidade de pessoas que existem num país que estariam na faixa etária apta ao trabalho. Certo? E aí nós estamos vendo que é o seguinte, ó. Em 1990, a taxa de desempregado era de 4,3%. Hoje nós estamos, hoje está na casa dos 12,7, se não me engano, tá? Já tivemos a 13, mas estamos acima dos 10. E aí vejam, ó, que de 2013 a 2014, a taxa só declinou, chegando próximo a 4,8%. E depois ela só subiu. Eu não tenho 2019, 2020, mas elas continuam, posso afirmar para vocês, que elas continuam acima da casa dos 10%. O que não é nada bom. Ah, Ortiz, eu sei que está pior por causa da tal da pandemia. Sabemos que é uma situação, mas que isso simplesmente agravou. Era uma situação que já era complicada. Tá legal, meu povo? Eu acho que nós podemos encerrar aqui por aqui, tá? Já conversamos bastante. E nas próximas aulas nós damos sequência a isso. Pode ser? Professor, vai ter atividade dessa aula ou não? Sim, eu vou pôr. Amanhã, quando eu colocar a gravação, eu já coloco a atividade, tá? Tá bom. Ok. Então, pessoal, muito obrigado. Tenham uma boa noite de descanso, tá? Cuidem-se dessa pandemia aí, certo? Certo. Boa noite, até mais. Até mais, povo. Até a próxima aula. Boa noite.